Então, continuando aqui com o Office Desk Map, a ideia é que o Explorer nada mais é do que um local, né, ou uma nuvem que armazena todo o conteúdo que você vai utilizar, onde a empresa disponibiliza, né, todo o conteúdo e você não precise ficar desenvolvendo o conteúdo no próprio Revit. Tá? Então é uma forma de armazenamento. Tá? Existem outros comandos, tá, que a gente vai verificar que são recursos profissionais, são recursos voltados a, a informações, criar típica, listagem, dimensionamento. Né? Se você procurar alguma coisa no YouTube, você vai ver sobre dimensionamento específico. Então, cada item desse aqui está bloqueado, tá? Que é um produto específico da Autodesk Map para dimensionamento. Então, é uma coisa mais avançada. O que importa para a gente são esses dois iniciais. E lembrando, tá? A Tigre basicamente oferece o conteúdo para você desenhar isso em Revit. Tá? Que na verdade aquele projetista que sai do AutoCAD, ele vai começar a utilizar ou usava outros produtos, vai começar a usar o Revit MP, o que ele quer? Ele tem duas opções que eu imagino. Um projeto em planta baixa de hidráulica, você tem tubulação de esgoto, você tem indicações de inclinação, declividade, fluxo, né? Alguns detalhes de prumada, comprimento do tubo e diâmetro do tubo. Vamos imaginar isso em AutoCAD. E em isométrico é a mesma coisa. Você quer informar qual é o nível de um registro, qual é o nível que está um tubo, que curva que você está usando, qual é o comprimento desse tubo, e aplicar as cores, que são os layers, etc. E na verdade, quando você migra para o Map, você gostaria que isso fosse feito, pelo menos isso. E aí você acaba caindo do cavalo, porque você tem que fazer muita mudança. Então, na verdade, a gente acaba vendo que com o conteúdo da Tigre já dá para fazer bastante coisa. O que faltar, o usuário vai manipulando, fazendo algum outro tipo de processo, criando tags, criando anotações por conta e conseguindo chegar no melhor resultado. Tá? Então, na verdade, aqui eu vou apagar esse conteúdo. Tá? Vou mostrar aqui um pouquinho, né, sobre esse template. Então, esse template, ele já, se não me engano, ele é um system, né, que ele tem já electrical, né, mechanical, né, ar-condicionado, etc. Então ele já está habilitado aqui a opção Plumbing. Né? Ele não tem legendas, porque isso é por conta do usuário. Já tem alguns schedules, então você já tem uma prévia do quantitativo de tubos, esgoto série normal, esgoto série reforçada. Então eu vou mostrar como que se manipula essa informação. Tá? Eu vou desenhar um tubo. Tá? Lembrando, não vou realizar projeto no momento. Vou dar mais ou menos uma teoria de como funciona. Tá? Então, por exemplo, lá atrás, um tempo atrás, alguns clientes comentavam: olha, eu tenho que desenhar o tubo de esgoto, série normal, reforçado, só que ele tem que colocar luva. E a luva sai para um lado, sai para um outro, etc. Tá? Então isso foi adaptado. Primeiramente eu vou escolher aqui um diâmetro de 100, vou colocar aqui um offset zero, o nível zero. Lembrando, se você colocar um valor negativo, tá? Por exemplo, menos 1, Enter, que é menos 1 metro, tá? Se eu clicar numa linha e puxar, ele vai dizer, né, vai dar uma tensão dizendo que o seu elemento está abaixo do plano de visão. Tá? Se isso acontecer, né, que vai acontecer bastante, você vai vir aqui na planta, né? Procura aqui o nosso View Range, e aí você coloca aqui um offset. Vou colocar uma coisa bem... Põe aqui um menos 2, né? E você acaba enxergando o elemento. Tá? Então, desenha aqui um pipe, né? Um tubo de 100. Eu vou colocar ele a zero, tá? Para não ter problema. Tá? Veja que aqui ao lado eu não vou indicar nenhum tipo de inclinação. Tá? Eu quero fazer uma conexão automática. Tá? Não vou mexer em justificação, não vou colocar nenhum desses outros itens. E também não vou ignorar essa inclinação, ou seja, esse ajuste da inclinação com o conector. Isso aqui é muito legal quando você quer juntar um tubo no outro, que eles estão em níveis diferentes. Tá? Então eu vou puxar aqui uma reta, vou puxar outra reta.
Ainda bem que esse notebook está trabalhando muito bem, estou até estranhando. Tá? E vou desenhando aqui o ângulo que eu quiser. Tá? Vou dar ESC. Vou novamente clicar em qualquer lugar aqui. Veja que interessante, ó. Eu estou desenhando livremente, ele está colocando aqui as direções das bolsas ao contrário. Tá? Isso é comum de acontecer. Por exemplo, ó, eu vou desenhar no sentido horário. Tá? Vou dar ESC. Veja que todos ficaram bonitinhos. Agora eu vou desenhar no sentido anti-horário. Tá? Ele fica certinho. Então, conforme você desenha no sentido horário, ele vai numa posição. Tá? Enfrentando, vendo essa dificuldade, tá? Foi colocada uma opção muito legal. Então, por exemplo, aqui, se você quiser manter esse sentido, tá? O Revit Map não vai saber, não vai dar a opção sozinha para você. Então, foi colocado aqui do ladinho, que é as opções de propriedades, um item chamado ligação e conexão e inverter sentido da luva. Tá? Então, a gente vai perceber que essa luva aqui, ó, ele já é um objeto que quantifica. Tá? Então, se você clicar aqui, você não tem aquela setinha dupla como tem uma junção 1T. Você não consegue virar isso, tá? Porque você fez em curva. Tá? Então, você vai vir aqui, ó, inverter sentido da luva. Quando você clica aqui, ela inverte o sentido. Então, ou seja, você vai perceber que o tubo penetra, né, dentro da bolsa e a luva a mesma coisa. Tá? E eu tenho que fazer esse mesmo procedimento, tá? E ajustar essa ligação. Tá? Eu usando aqui o detalhamento Fine, eu quero voltar aqui para o Miriam, né? Lembrando que o unifilar ele não é tão específico, vamos dizer, lindo e maravilhoso por causa das limitações dos conectores. Tá? Que limitação é essa? Quando você clica aqui, ó, você percebe que tem um conectorzinho aqui e aqui. Então é como se ele fosse meio simétrico. Tá vendo? Ele é meio simétrico. A mesma distância que eu tenho aqui e aqui. Só que olha a distância que eu tenho daqui e olha a distância que eu tenho para cá. Tá? E quando você usa esse elemento individual, por exemplo, vou com o botão direito, Create Similar, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá, ó. Eu consigo enxergar mais ou menos como vai ficar o unifilar dele, só que eu tenho um espaço maior do que aqui. Só que os dois tubos ele acaba encaixando no conector. O conector é o elemento que acaba encaixando no tubo. Tá? Se por acaso você informar, olha, eu quero conectar aqui, ou desse lado, uma outra conexão. Então, por exemplo, eu vou fazer uma outra cópia. Tá? Não adianta eu vir aqui e tentar encaixar aqui, por exemplo, ó. Create Similar. Tá? Do jeito que está aqui, ó, eu vou dar o espaço para ele poder vir nesse conector à esquerda e vou fazer esse procedimento. Ele vai encavalar. Tá? Ele vai encavalar porque um conector está dentro do outro. Então, vendo essa dificuldade, tá? Dentro do parâmetro da Tigre tem um item chamado ligação e conexão. Quando você habilitar esse cara aqui, esse elemento, tá? Essa luva aqui ela vai embora. Só que na hora que a luva vai embora, o tubo que está aqui dentro tem que aparecer. E esse tubo aparecendo, ele vai puxar esse conector para cá. Tá? Olha lá, ele puxou o conector para cá. Puxando o conector para cá, você consegue encaixar essa peça aqui. Tá? Então, vem aqui, ó, Create Similar. Tá? Veja que o ponto de inserção ele é central. Tá? Eu vou dar a barra de espaço até ele ir no meu conector que eu acho importante. Ou seja, que aqui vai ser o importante para eu poder selecionar, né? Veja que ele liga sozinho. Tá? Do ESC, aqui está o resultado. Tá vendo? Ele vai entrar um dentro do outro. Para que eu possa depois fazer as modificações, que são as rotações necessárias, etc. e tal. Tá vendo? Você consegue ter essa opção. Se quiser habilitar de novo, tá? Vai acontecer um monte de coisa que você não gostaria. Então, você pode mexer à vontade. Tá? Então, é mais ou menos essa é a dica. Tá? Vou voltar aqui de novo. Tá? Apareceu até dois elementos aqui no meu template, mas tudo bem. Novamente, eu venho aqui, ó, eu vou criar um modelo similar. Ele ainda está no nível 0 offset. Vou selecionar aqui o elemento e eu vou indicar uma nova altura, por exemplo, 0,5, porque o meu projeto está em metros. Tá? Vou puxar ele para cá.
depois vou puxar ele para cá e vou puxar ele para cá. Tá? Quando você seleciona o centro do tubo, que é um pontilhado que vai aparecer no centro, ele acaba colocando os objetos. Tá? Vamos aqui em 3D para ficar mais fácil e habilitar também a opção Fine. Tá? Você vai perceber que ele acaba fazendo ligação. Bem, que bom que coincidiu aqui a posição, né, a orientação certa. Não, aqui já não está da forma que eu queria, então você pode vir aqui e inverter. Tá? Tem algumas opções aqui que você vai desenvolvendo. Ok?